Vamos falar hoje sobre a perda da propriedade. É o fim, né? O último subtítulo do grande título propriedade e encerra aí esse tópico da matéria grande, né? No caso aqui 3.9. Diz o artigo 1275. Além das causas consideradas neste código, perde-se a propriedade. Então, há uma listinha aqui de 5 incisos, tá? Quais são as hipóteses de perda da propriedade. Então, além das causas, o problema todo é essa questãozinha aqui, além das causas consideradas neste código. Então, a gente já viu algumas, tá certo? A gente já vai ver, vamos ter que rever, né, algumas questões, mas também tem causas de perda da propriedade que não estão no código. Então, a vantagem aqui é que o artigo mesmo faz o alerta, além das causas consideradas nesse código. Então, para a gente vencer essa questão, eu peguei aqui 3 causas. Né? Essa aqui, a primeira, está no Código Civil, mas essa aqui não, e essa aqui também não. Na verdade, aqui nós temos, eu fiz assim, são muitas leis que tratam disso aqui, tá? Eu já antecipo para vocês. Né? Então, é que a gente não pode se demorar tanto, né? Então, o que eu fiz? Eu elegi os textos mais importantes, que seriam da Constituição Federal. Tá aqui, ó, tá? Então, são 2 textos da Constituição e mais esse aqui, que é o do Código, que também já falamos e eu vou retornar aqui. Vamos começar por esse aqui, então. Implemento da condição resolutiva. Que é o caso da propriedade resolúvel. O caso clássico que a gente recentemente viu é o caso do carro financiado. Quando tu tem um carro financiado, só relembrando, o proprietário do veículo é o credor, certo? E tu, que é o que estás usando o carro, é possuidor direto e fiel depositário. O que acontece? Quando ocorre o implemento da condição resolutiva, o que é o implemento? É o acontecimento. Qual é a condição? Do pagamento da última parcela. Essa é a condição que resolve o contrato. No dia que tu pagar a última parcela, é o implemento, ou seja, o acontecimento da condição que termina com o contrato. E aí o que acontece na prática? O que acontece é que aquela propriedade que era do credor deixa de existir, ou seja, o credor, a financeira, o banco, perde a propriedade. E tu adquire a propriedade. Então, a tradição ficta, né, que a gente já estudou, de bens móveis, esse aqui é um caso. Então, o implemento da condição resolutiva é um caso de perda da propriedade que não está aqui. Ó. Pode procurar aqui nos incisos, não está, mas aqui está além das causas consideradas nesse código. Tá bem? Muito bem. O outro caso é o caso de perdimento. É esse o nome, né? É engraçado, né? Porque aqui a gente está falando de perda e aqui fala em perdimento, como se fossem coisas distintas. Não, não são. Perdimento é uma forma de perda. Só que o perdimento é uma expressão utilizada para fins criminais, no caso, né? Mas também para fins tributários, administrativos, que são medidas, no caso, né, que provocam a perda da propriedade. Então aqui, vamos ver aqui o artigo 5º, né, inciso 45 da Constituição Federal, que diz assim: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então é o seguinte, o caso clássico daqueles que enriquecem com o crime. Né? Se fica provado que tu adquiriu aquele patrimônio todo fruto do crime, né, o tráfico de droga, tráfico de armas, assassinatos, não interessa, prostituição, né? Se isso acontecer, uma das consequências da sentença criminal, né, é um efeito da condenação criminal, tem previsão no Código Penal, é tu perder os bens. Da mesma forma, se tu trouxer o contrabando, né, tu vai perder os bens também que tu adquiriu, quer dizer, é perda da propriedade. Em última análise, é perda da propriedade. Então, se tu obteve aquele bem por um dinheiro ilícito,
tu poderá perder a propriedade como efeito da condenação criminal, ou da condenação administrativa, ou da condenação tributária, né? Tu poderá acontecer. Há essa brecha aqui, e se chama perdimento. O confisco também é mais ou menos na mesma balada aqui do perdimento, só que o confisco, o único caso que eu conheço de confisco na legislação brasileira está previsto também no artigo 243 da Constituição, né, que diz assim: então, as propriedades rurais e urbanas que forem localizadas, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. Observe, né, que pode ser plantação de maconha, né, por exemplo, exploração de trabalho escravo, serão expropriadas, que é retirada a propriedade, sem qualquer indenização. Essa é a diferença. Na desapropriação, vamos voltar aqui, que está aqui, ó, no inciso 5º, a pessoa perde a propriedade, mas o Estado indeniza. Aqui não. A pessoa perde a propriedade sem indenização. E aí diz aqui que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em tráfico ilícito de entorpecentes ou de trabalho escravo será confiscado e reverterá. Então, aqui fala claramente em confisco, que fala em expropriação sem indenização. Basicamente é isso. O que é o confisco, professor? É tu perder a propriedade sem indenização, tá bem? Esses aqui são casos de perda da propriedade que não estão previstos naquela listinha que a gente acabou de ver. Então, eu fiz uma tabelinha aqui para explicar a complexidade do tema. O tema em si, de perda da propriedade, não é muito difícil, né? Tem uma coisinha ou outra. O difícil é nós entendermos as razões que o levaram o legislador a fazer essa esculhambação aqui. O que aconteceu, então? Isso aqui, por isso que serve quase como uma recapitulação da matéria. Nós vimos, primeiro, a aquisição da propriedade imóvel. Foi a nossa primeira matéria, onde nós vimos uso capião, registro do título e a cessão. Tá bem? Tá aqui em preto aqui. Mas eu avisei vocês também que tu pode adquirir imóveis pelo casamento, pela herança e pela posse-trabalho. Tá bem? Botei em vermelho aqui para dizer, não está em direito das coisas, né? Se bem que isso aqui está em direito das coisas, após trabalho, mas não está no capítulo que fala dos modos de aquisição. Bueno, quando chegamos nos móveis, mesma coisa, tinha casos específicos de aquisição de imóveis. Então, o Código Civil separa a aquisição entre imóveis e imóveis. E aí nós estudamos 6 hipóteses: uso capião, ocupação, achado de tesouro, tradição, especificação, confusão, combustão e adjunção. E eu alertei vocês que também o casamento provoca aquisição nos mesmos termos, a herança também nos mesmos termos, e ainda acrescentei a cessão aqui, que não está, mas também que seria um modo de aquisição de bens móveis, tá bem? Então aqui nós temos 5. E aí quando tu vai falar em perda, nós temos 5 casos também: alienação, renúncia, abandono, perecimento da coisa e desapropriação. Aí tu pega aqui, olha para essa lista e olha para cá, tu não encontra. E vem a grande pergunta. Parem um pouquinho. Professor, quando a gente adquire um imóvel por um desses tipos aqui, não provoca perda também? E quando a gente adquire um móvel, não provoca perda também? E quando alguém perde um móvel ou imóvel, tá aqui, ó, a perda estão juntos, ó, móvel e imóvel. Quando a gente perde a propriedade aqui, alguém não adquire? Então o que acontece? Agora é para colar as placas, como eu digo. Nós temos nessa salada de fruta que foi criada aqui pelo legislador, casos de aquisição que são casos só de aquisição, provocam só aquisição. Casos de perda que provocam só perda. Mas a regra, e agora prestem atenção nessa dica que é importante, a regra é que toda vez que aconteça uma aquisição, automaticamente acontece uma perda, ou seja, alguém adquire por um lado, o outro perde pelo outro. Pelo menos do ponto de vista estatístico, essa é a situação mais comum. Quando tu adquiriu, o outro perdeu. Quando tu perdeu, o outro adquiriu. Então nós temos 3 situações. Aí como é que eu fiz aqui? Aí até as cores aqui, né? As cores é para mostrar para vocês
Quais são aqueles modos que são só daquele tipo? Então, olha aqui. O que eu fiz aqui? Lá na propriedade imóvel, ocupação e achado de tesouro é só modo de aquisição. Por quê? Porque ninguém perde. É só aquisição. Por isso que eles estão em amarelinho aqui. E as outras? As outras é aquisição e perda. Tá bem? A aquisição e perda, dos dois lados. As que não estão marcadinhas. Já que nessa coluna da perda, esses três aqui, renúncia, abandono e perecimento da coisa, é só perda. É só perda. Ninguém adquire. Só perde aqui. Então, aqui nesses dois amarelinhos, só adquire. E aqui nesses três amarelinhos, só perde. E os que estão em branquinho, é aquisição e perda. Também, se vocês quiserem organizar de uma outra forma, foi a forma que eu achei mais fácil de organização. E aqui, para complicar, a acessão lá dos imóveis, via de regra, é caso só de aquisição, mas tem uma exceçãozinha. A única exceção, então, eu botei aqui, que é a avulsão. A avulsão provoca aquisição e perda. Só para vocês lembrarem, a avulsão é aquela, como é que é, o movimento violento, né, da Terra. Então, recordando aquela imagem do desbarrancamento, né, em que uma casa desce o morro e se junta numa outra casa. Nesse caso, um adquiriu, o proprietário de baixo adquiriu a casa e o proprietário de cima perdeu. Tá bem? É a única hipótese de acessão em que provoca aquisição e perda. O resto, todas elas são os casos só de aquisição. Uso capião e registro de título provoca só aquisição. Provoca aquisição e perda, desculpa. Aqui no móvel, uso capião, tradição, especificação, confusão, comistão e adjunção, aquisição e perda. E aqui na perda, alienação provoca aquisição e perda, e desapropriação, aquisição e perda. Nós vamos entrar melhor depois, talvez a gente volte de novo nesse quadro aqui. Pois muito bem, vamos agora falar, né, mas antes vamos fazer uma pausinha, então antes de entrar, só para fiz essa introdução, né, vamos dar uma pausinha para nós entrarmos agora no assunto perda da propriedade mesmo.